Olá, querido aluno, vamos para mais uma questão do Enem 2023, prova amarela, questão 164. Um artista plástico esculpe uma escultura a partir de um bloco de madeira de lei em etapas. Inicialmente, esculpe um cone reto com 36 centímetros de altura e diâmetro da base medindo 18 centímetros. Em seguida, remove desse cone um cone menor, cujo diâmetro da base mede 6 centímetros, obtendo assim um tronco de cone, conforme ilustrado na figura. Em seguida, perfura esse tronco de cone, removendo um cilindro reto de diâmetro 6 centímetros, cujo eixo de simetria é o mesmo do cone original. Dessa forma, ao final, a escultura tem a forma de um tronco de cone com uma perfuração cilíndrica de base a base. O tipo de madeira utilizado para produzir essa escultura tem massa igual a 0,6 gramas por centímetro cúbico de volume. Utilize 3 como aproximação para π. Qual é a massa em grama dessa escultura? Então, aqui nós temos as opções. Vamos lá, então. O problema está pedindo, a questão está pedindo a massa em grama da escultura. Para a gente calcular a massa, como a gente sabe que o centímetro cúbico de volume é 0,6 gramas, então a gente vai precisar saber o volume da escultura. E aí multiplicar por 0,6 para achar a massa. Bom, a escultura final, ela tá aqui, né? Escultura final é essa parte aqui. Por quê? Então, tem o cone de madeira, foi tirada a parte, o cone menor foi tirado e depois ficou o tronco de cone. Do tronco de cone foi tirado um cilindro, né? Foi tirado um cilindro aqui. E aí a gente vai ver o que sobrou. Vamos lá, então. Só um instante aqui. Deixa eu ver. Ok. Então, o que nós precisamos saber? Nós precisamos calcular o volume do cilindro grande, o volume do cilindro pequeno, subtrair um do outro para a gente obter o tronco de cone. Obtendo o tronco de cone, nós vamos calcular o volume do cilindro e vamos subtrair esse volume do cilindro para a gente ter o volume da escultura. Então, são algumas etapas aí, né? Então, vamos começar. Para a gente achar o volume do cone grande, o que eu preciso para achar o volume do cone? Eu deixei aqui as fórmulas do volume do cilindro e do volume do cone, para facilitar para a gente, né? Então, volume do cone tá aqui, ó, 1/3 de πr ao quadrado vezes a altura, né? Πr ao quadrado é a área do círculo, da base, vezes a altura e dividido por 3, né? Então, o que nós precisamos para o cone maior? Então, nós precisamos saber o raio e a altura. Então, vamos lá. Então, o volume do cone maior vai ser 1/3 vezes π. Ou no problema, está dizendo para considerar o π como 3. Então, nós vamos colocar aqui, ó, 3 r ao quadrado. Do cone grande, nós sabemos o diâmetro, né, que é 18. Então, o raio é a metade, é 9. Então, 9 ao quadrado vezes a altura do cone grande, nós temos a altura aqui 36. Então, 36. Então, nós vamos fazer esse cálculo aqui, tá? Então, aqui, esse 3 nós podemos simplificar com esse aqui. Aqui vai ficar 81 vezes 36. Então, vou fazer a conta aqui, porque eu não fiz esse cálculo ainda. 36. 6, 1, 6, 6, 8, 48. 3, 1, 3, 3, 8, 24.
Então, nós temos aqui 6, 8 e 3, 11, 4 e 4 e 1, 9, 2.916 centímetros cúbicos. Volume, centímetros cúbicos. Então, nós já temos o volume do cone maior. Ok. Agora, nós vamos achar o volume do cone menor. Mesma fórmula, 1/3. Aí, π, que é o 3, vezes raio ao quadrado, que nós temos também, porque nós temos o diâmetro aqui. Então, se é 6, o raio vai ser 3. Então, 3 ao quadrado, vezes a altura. Agora que nós não temos a altura do cone menor. Ó, nós temos só do maior, tá aqui. Do menor nós não temos. Então, como que nós vamos calcular essa altura do menor? Olha, eu já coloquei aqui, ó, dá uma olhada. Se eu fizer um corte aqui, ó, eu vou ter o cone, a representação do cone menor aqui e o cone maior aqui, né? Como esse corte aqui, ó, é paralela à base, esse triângulo maior, ele vai ser semelhante ao menor. O que é um triângulo semelhante? Os lados são proporcionais, os ângulos são congruentes e a altura também proporcional. Se eu sei que eles são proporcionais, o que eu tenho do triângulo grande? Ó, é um cone, mas como se eu tivesse feito um corte no cone, né? Para eu ter as medidas aqui. Então, aqui eu tenho que é 18, a altura 36, e do cone menor, o que eu tenho? Aqui é 6, e a altura que eu não sei, né? Vou colocar X. Como eles são semelhantes e são proporcionais, eu posso falar o seguinte, ó. 18, base está para a base, assim como a altura está para a altura. Então, vamos colocar dessa forma. 18 está para 6, assim como 36 está para X. Aqui eu posso simplificar o 18 por 6, então vai 3, 1, né? Multiplico cruzado, porque é uma proporção, então vai ficar 3x igual a 36, x 36 por 3, x igual a 12 centímetros. Então, eu já sei que a altura do cone menor é 12. Aqui, ó, na verdade, eu não precisaria nem fazer a proporção, era só eu pensar aqui, ó, 18, 6, né? 18, 6. Então, 6 é 1/3 de 18. Então, a altura vai ser 1/3 de 36, que é 12. Mas tudo bem, a gente fez aqui, então a gente já sabe a altura do menor. Então, agora, como a gente sabe a altura, só faltava a altura aqui, então a gente vai colocar 12. Então, esse 3 simplifica com esse 3. 3 ao quadrado, 9, vezes 12, 108 centímetros cúbicos. Muito bem. Então, agora eu já sei o volume dos dois. Agora, a gente vai fazer o volume do tronco. O que é o volume do tronco? É o volume do maior menos o volume do menor, né? Tronco de cone. Então, vai ficar o volume do maior, 2.916, menos 108, que vai dar 2.808.
centímetros cúbicos. Muito bem. Agora eu já sei esse volume aqui, ó, do tronco. O que eu preciso fazer? Calcular o volume do cilindro e subtrair desse volume que eu achei. Então, eu já tenho aqui o volume do tronco. Então, vamos por partes. Agora, eu vou achar o volume do cilindro. O volume do cilindro, ele é bem parecido com o cone, né? É πr² e o cone é 1/3 de πr²H, ou seja, 1/3 do volume do cilindro. Então, o volume do cilindro, πr²H, a altura. Então, vamos lá. Volume do cilindro igual π3. O raio, qual que é o raio aqui do cilindro? O raio do cilindro é o mesmo do cone pequeno lá, né? Que aqui é 6, o diâmetro, então, o raio do cilindro é 3. Então, vai ficar 3, que é o π, vezes 3² vezes a altura. Qual que é a altura do cilindro? A altura do cilindro. A altura do cone maior é 36, a altura do cone menor é 12. Então, a altura do cilindro vai ser o 36, que é o total, menos o 12, que vai dar 24. Então, vai ficar 3 vezes 9 vezes 24. 3, 9, 27, 27 vezes 24, vamos fazer aqui que eu não tenho esse resultado. 4, 7, 28, vai 2, 4, 2, 8 e 2, 10. 2, 7, 14, vai 1, 2, 2, 4 e 1, 5. Então, 8, 4, 648 centímetros cúbicos, volume do cilindro. Muito bem. Então, agora nós já podemos achar o volume da escultura. Escultura. Volume da escultura, né? Que é o volume do tronco do cone, que nós já achamos aqui, que é 2.808, menos 648. Então, 2.808 menos, vamos fazer aqui. Vou fazer aqui, ó. 2.808 menos 648. 0, 6, 2.160 centímetros cúbicos. Muito bem. Então, nós temos agora o volume da escultura, né? Para finalizar, o que nós temos que fazer? A pergunta da questão, qual é a massa em grama, né? E fala que a escultura tem massa de 0,6 gramas por centímetro. Eu tenho 2.160 centímetros. Então, para eu saber a massa, o que eu vou fazer? Só multiplicar. Podia fazer uma regrinha de 3, mas nem precisa. Então, 2.160 vezes 0,6 gramas, né? Multiplicando aqui, vai dar 1.296 gramas. Então, 2.060 vezes 0,6, 1.296 gramas, que é a nossa alternativa B, ok? Espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, coloca nos comentários, por favor.
e até nosso próximo vídeo.